Estava falando até em off aqui que muitas vezes nos blocos as pessoas acabam se misturando, acabam estando todas juntas e acaba transmitindo alguma gripe, alguma infecção desse porte. Como é que funciona isso, doutor? Então, é muito comum que no período depois do carnaval, nos nossos consultórios, lá no Hospital das Clínicas, a gente receba muitos pacientes, muitas pessoas doentes, né? E essas doenças transmitidas durante o período do carnaval são feitas de diversos modos. Como você falou, o principal modo, um dos principais modos de transmissão são as doenças de transmissão aérea, seja por gotículas, que a gente popularmente conhece como perdigoto, seja por partículas virais, partículas de agentes infecciosos que ficam no ar. Então, como você disse, né, nós temos uma importante doença de transmissão. Quando as pessoas ficam muito aglomeradas, às vezes no baile de carnaval, no salão, nós temos gripe, coqueluche, difteria, cachumba, rubéola. Tudo isso a gente acaba vendo no período pós-carnaval, 5, 7 dias, 14 dias depois. As pessoas ficam muito próximas, falam muito alto uma na cara da outra, né? E isso acaba então sendo veículo de transmissão. Uma outra coisa que acontece muito, a gente sabe que o carnaval, principalmente os mais jovens, né, a molecada, tem aquela coisa da pegação do beijo, né? Então, se os perdigotos, se as gotículas transmitem, imagina a saliva, imagina o beijo, né? Então, nós temos possivelmente transmitidas pelo beijo, as mesmas que as gotículas, gripe, coqueluche, difteria, cachumba e rubéola, mas também coisas que a gente não está muito acostumado a pensar, mas que podem ser transmitidas pelo beijo, como por exemplo cárie, a cárie do dente, né? É uma bactéria que causa, isso pode ser transmitido através do beijo, gengivites, periodontites e alguns vírus, como o vírus Epstein-Barr, que causa uma doença chamada mononucleose infecciosa, gânglios no pescoço, vermelhidão pelo corpo, dor de garganta, citomegalovírus, que também é um vírus transmitido pelo beijo, e o famoso herpes, né? Aquela doença que começa com a vermelhidão e depois estoura as bolhas, né? E muito mais coisas, como por exemplo a pele, né? A gente pensa, a gente está no baile de carnaval, estamos no bloquinho, um monte de gente suada, aquele suor, né? O que pode transmitir? Tem uma doença chamada impetigo, que é uma infecção de pele transmitida por bactérias, e mesmo conjuntivite. Conjuntivite é clássico, né? Acabou o carnaval, né? Nós temos aí mais casos de conjuntivite porque as pessoas estão muito aglomeradas perto umas da outra e acabam colocando a mão no olho, coçar o olho e transmite essas doenças. E como é que vai fazer? Tem prevenção? A prevenção, ela é básica. Não beijar, não pegar perto, daí acabou o carnaval. Daí pra que carnaval, não é verdade? Não, a prevenção, mas foi ótima a sua pergunta, né? Sem fazer, obviamente, uma coisa exagerada, né? Porque também no carnaval esse é o motivo, juntar todo mundo, brincar, pular a folia. A principal prevenção é lavar as mãos. Isso é muito importante. Parece uma coisa meio piegas, meio impossível de fazer, mas é muito importante, né? A gente sabe que, na verdade, o principal meio de transmissão de muitas dessas doenças são as mãos sujas, né? Então, sempre que possível, né, passar um álcool gel ou lavar as mãos, porque além de tudo que eu falei, as mãos não higienizadas podem transmitir hepatite A, as famosas diarreias, a gente chama de gastroenterites, né? Rotavírus, shigella, salmonella. Então, lavar as mãos é uma medida que funciona bastante. E na medida do possível, se você perceber que alguém está doente, tossindo muito, ou está com o olho muito vermelho, ou está espirrando muito, se afastar daquela pessoa. Pessoas assim não devem ir a grandes aglomerados de pessoas, porque vão estar colocando a saúde dos outros em risco. A menina pode ser bonita, mas se ela estiver tossindo, você cai fora. É melhor evitar um pouquinho, né? A não ser que você queira ajudá-la, né? Outra coisa que a gente não pensa muito, mas no período de carnaval acontece, né? São as doenças de transmissão hídrica, né? De transmissão pela água. Uma coisa clássica é a latinha de cerveja. Então você está num bloco ou você está num baile de carnaval, né? Às vezes aquela latinha ficou mal condicionada no depósito em que tem rato. E os ratos, a gente sabe, urinam por toda parte. Leptospirose, a gente vê muitos casos de leptospirose, que é a doença transmitida pela urina do rato, pelo consumo de latinhas de cerveja ou refrigerante que ficaram acondicionadas em armazéns, né? E, então, essa água de origem duvidosa deve ser bastante questionada, né? Inclusive o gelo com que se faz água, isso é mais comum na praia. Isso pode levar, por exemplo, hepatite A, gastroenterite e
essas doenças de transmissão hídrica. Outra coisa também é dividir a latinha, né, doutor? Por exemplo, estou tomando uma latinha de cerveja, um amigo meu pede um gole, eu vou lá, dou um gole para ele, acaba acontecendo a mesma coisa. Exatamente, muito bem lembrado, Guilherme, porque aí fica aquela coisa de transmissão pela saliva, pelas gotículas, né, com um monte de vírus, um monte de bactérias parecidas. É a transmissão de saliva, né? Haroldo. Doutor, e como que a gente... o senhor falou algumas dicas de higienização. Agora, quando a gente está num ambiente fechado, nós já vamos alterar até a temperatura do ambiente. Vai facilitar, por exemplo, estamos todo mundo lá pulando e de repente a 5 metros tem alguém que tem uma doença que pode atuar de forma oportunista nesse cenário. É uma situação muito complicada, né? Eu acho que a melhor orientação que a gente pode fazer, se o senhor me permite compartilhar dos nossos conhecimentos médicos, mas eu imagino que quem está fragilizado de saúde se resignar nesse carnaval e não sair, porque além de correr o risco de agravar a eventual doença que propriamente ele tenha, ele pode transmitir para terceiros, não é? Perfeito, Haroldo. Essa é a dica mesmo. Se você está doente, se você está com tosse, febre, espirrando, se sentindo mal, não vá a um lugar de aglomeração, porque você pode prejudicar outras pessoas. E, obviamente, não seria bom para você, porque em todas essas doenças o repouso é muito importante. E tem uma outra, se o senhor me permite interromper, dentro dessa mesma linha, o senhor estava falando a respeito das águas, do gelo e etc. Mas muitas vezes eu estou saudável, eu vou para festa, eu vou atrás do trio elétrico na Bahia, vou correr de bala no Rio de Janeiro, ou vou desfilar no Sambódromo em São Paulo, mas eu acabo comendo aquele churrasco grego, aí eu vou ficar doente. Além das gastroenterites e tal, eu posso até adquirir doenças que em curto espaço de tempo, ainda durante o carnaval, eu possa transmitir para pessoas nessas condições ou não? Em termos de doenças que você adquire por alimentação, não é tão perigoso, porque tem um período de incubação, então você não vai transmitir imediatamente, né? Mas essas comidas de origem duvidosa, a gente lembra que no Carnaval do Brasil é um período muito quente, a temperatura é muito alta, então os alimentos estragam muito rápido, né? O que acontece é que você vai ter um problema, você vai ficar doente muito rápido, você vai ter diarreia depois de poucas horas, né? Então evitar consumir produtos em que você não tenha certeza da conservação e da origem, isso é muito importante. E obviamente na questão das doenças sexualmente transmissíveis, o que a gente pode fazer? Obviamente o beijo, saber se a parceira está em dia com a saúde e usar o preservativo, né? O preservativo ainda é a principal arma para evitar todas as infecções sexualmente transmissíveis. A camisinha, se usada consistentemente em todas as relações, ela previne 100% de infecção pelo HIV, vírus da hepatite B, vírus da hepatite C, é muito protetora também contra sífilis e HPV. O que acontece, a gente sabe muito bem, né, é que infelizmente a adesão ao preservativo não é muito boa no Brasil. A gente tem uma pesquisa clássica que mostra que muitas vezes as pessoas perguntam: doutor Alexandre, mas você acha que as campanhas do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado funcionam, né? Eu acho que sim. Sabe por quê? É uma pesquisa clássica, que é a pesquisa de conhecimentos, hábitos e atitudes da população brasileira. Fizeram a seguinte pergunta para a população: você concorda com a afirmação, a camisinha é a melhor forma de prevenção contra o HIV? 94% das pessoas falam: concordo, sim. Próxima pergunta: na sua última relação casual, não estou falando de parceiro fixo, sexo casual, primeira vez que você viu a pessoa, você acabou transando com ela, você usou camisinha? Só 40% usaram, ou seja, não falta informação, falta a pessoa colocar hábito, a mesma coisa. O que faz para perder peso, para emagrecer? Dieta e atividade física, todo mundo sabe, e colocar isso na prática, virar um hábito, né? É difícil. Então, realmente a gente sabe que no dia a dia, né, já é difícil usar o preservativo. Imagina no carnaval, em que muitas pessoas usaram álcool e às vezes até outras substâncias que mexem com a esfera neuropsíquica, né? Então hoje em dia existe algo que pode ser feito adicional ou até mesmo alternativamente à camisinha, que a gente chama de PEP, PEP. O que significa isso? Profilaxia pós-exposição. Eu sei que eu tenho que usar a camisinha, mas se eu não usar, tem algo para fazer? Tem. Em até 72 horas, eu tenho que procurar uma unidade de saúde. Aqui em Atu, o Hospital das Clínicas vai estar funcionando todo o carnaval nesse sentido, a partir de hoje, sexta-feira, até quarta-feira de cinzas. Eu procuro a unidade de saúde e lá eu vou receber
se eu me expus sem camisinha ao sexo, né? Um kit que se compõe de medicações contra o HIV, que se dados em até 72 horas, e convenhamos, hein? 72 horas são 3 dias, dá mais do que tempo de pensar na vida e tomar essa decisão, né? Você vai até a unidade de saúde e você recebe, são 3 comprimidos por dia, e você vai estar protegido 100% contra o HIV. E ainda a gente faz medidas também profiláticas ou terapêuticas para as outras doenças sexualmente transmissíveis, hepatite B, hepatite C e sífilis. Ou seja, mesmo que eu fiz sexo sem camisinha, eu ainda tenho uma segunda chance de me prevenir. É óbvio que o ideal não é ficar brincando com essas coisas, né? É usar a camisinha, mas caso não use... Mas se eventualmente a carga viral do parceiro ou da parceira da pessoa que está nessas condições de insegurança for alta, tem condição ainda ou não? Mesmo assim, mesmo com carga viral alta, você tem transmissão. Porque você vai bloquear o primeiro ciclo de replicação do vírus. A hora que o vírus quiser se replicar, a medicação já vai estar lá fazendo efeito. Porque todos esses vírus, eles têm algum tempo, a gente chama de tempo de incubação, até que ele consiga começar a fazer a infecção. Sem falar da gravidez, né, doutor? Esse é um outro tópico, né? Exatamente. Obviamente que essas medicações não protegem contra a gravidez, mas a gente, nessa orientação, também faz a indicação da pílula no dia seguinte, né? Doutor, e nessas questões ainda relacionadas à atividade sexual, as DSTs, quais são as que o senhor falou que a gente pode pegar se a gente não usar preservativo? E detalhe, parece que a maior parte das pessoas que o senhor se referiu aí nessa pesquisa são jovens, né? É a geração dos anos 80 até que se previne melhor quando surgiu a doença. Essa que surgiu, a geração do século XXI não sofreu o impacto daquela pandemia que houve nos meados dos anos 80, né? Muito importante sua colocação, Haroldo. Realmente, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: nós estamos vivendo uma situação epidêmica e trágica do HIV no Brasil. Ontem foi nosso ambulatório, um dos ambulatórios de HIV lá no site de infectologia, eu estava coordenando, foram 3 casos novos. A molecada, os jovens estão se infectando dia e noite com HIV, justamente por isso que você comentou, Haroldo. O que aconteceu é o seguinte: eu que nasci na final da década de 70, começo da década de 80, tive minha iniciação sexual no final dos anos 90, no final dos anos 80, começo dos anos 90, o que aconteceu? A gente cresceu sobre esse medo do HIV. O HIV era conhecido como uma doença fatal, como uma sentença de morte. Então, pior que câncer. Pior que para ser pior que câncer na nossa cultura é difícil. E naquela época era mesmo, né? Então o indivíduo que adquiria HIV ele ia morrer em 6 meses a 2 anos. E agora a nova geração já tem outra informação, que é verdade. É uma informação boa. Ninguém mais morre de HIV/AIDS se fizer o tratamento. É legal isso. E realmente, o paciente chega no meu consultório e fala: olha, realmente é ruim a notícia, você tem HIV, mas você vai viver a vida toda com uma expectativa de vida igual quem não tem se você tomar um remédio. Porém, você vai ter que tomar remédio o resto da vida, colher exames 2 vezes por ano. Você vai poder sofrer, infelizmente ainda existe muito estigma, muito preconceito da sociedade. Mas os jovens, como você estava dizendo, Haroldo, simplificaram muito essa informação. Eles assumiram essa informação da mesma forma equivocada, na minha opinião. Já que tem tratamento, para que eu vou me prevenir? E hoje, o HIV/AIDS está crescendo de forma exponencial no Brasil, principalmente na faixa entre 13 a 19 anos, que é justamente a faixa que está iniciando a vida sexual. Então o peso que isso tem no futuro vai ser enorme, não só em termos de impacto de saúde, como em termos financeiros. Porque para pagar a medicação para todo mundo, que custa caro, pagar todo o esquema de saúde, hospitais, médicos, enfermeiras, toda a equipe, custa caro. Então a questão toda, a chave é a prevenção. E ainda hoje em dia a gente tem essa tecnologia. Não usei camisinha, acabei fazendo sempre, tem uma segunda chance. Estamos conversando, agora são 8 horas e 43 minutos, estamos conversando com o Dr. Alexandre Naime Barbosa, infectologista aqui do HC de Botucatu. Se você quiser mandar a sua pergunta, você que está ouvindo, é só mandar no WhatsApp no 997611035. Vou repetir então, 997611035. Você manda a sua pergunta, o doutor vai responder aqui para vocês. Doutor, a gente falou aqui, o senhor citou um número aí que eu fiquei assustado. Esses 3 novos casos foi num dia só? Um dia só. E qual que é a média, assim? Nós estamos, na verdade... Desculpa se eu sou invasivo, mas eu sei que vocês têm uma... É importante dizer que um dos melhores lugares para atendimento, para quem tem doença sexualmente transmissível e HIV, é o ambulatório lá do
meu falecido amigo, Agora ele tem, ele mudou de nome. Mudou de nome? O nome oficial dele é SAI de Infectologia, né? Serviço de Ambulatórios Especializados de Infectologia, Domingos Alves Meira, fazendo uma justíssima homenagem ao professor Meira, que criou todo aquele complexo, né? Mas ele é conhecido antigamente como Hospital Dia. Exato. E a gente tem, infelizmente, Haroldo, já nessa pergunta que você está formulando, né? Um número muito grande de jovens. A taxa no Brasil, se você quer ter uma ideia, são cerca de 45 mil casos novos todo ano. Então, todo ano no Brasil, de 45 a 50 mil pessoas se infectam pelo vírus. Com todas as armas disponíveis para prevenção, com informação que, na minha opinião, não falta. Então, o que tem que mudar realmente, né, é a percepção de risco dos jovens. Então, o HIV/AIDS existe na cidade de Botucatu, na região de Botucatu, no interior de São Paulo inteiro, na cidade. Não existe cara. Qualquer pessoa, não, mas aquela pessoa tem a cara saudável, parece estar bem. Não significa que a pessoa não possa ter o vírus, porque a doença demora muito tempo para se manifestar. Então, completando aquela pergunta que você me fez, quais as doenças que a gente tem que se prevenir, né, pensar, né, através de transmissão pelo sexo? Além do HIV, que a gente fala mais de HIV porque ela é muito fatal. Mas tem outras 3 muito importantes, que é a hepatite B. Hoje em dia a gente tem uma arma fantástica, que é a vacinação. Então todo mundo deve olhar se foi vacinado ou não, se não procurar a vacinação. Hepatite C, que não tem vacina, e é uma das mais importantes doenças que mata por conta de cirrose e câncer de fígado. E sífilis, que pode ser também uma doença muito importante e levar a uma doença neurológica fatal. Essas são as 4, né, que todo mundo tem que tomar cuidado. A gente falou a respeito dos jovens que estão partindo para a primeira experiência sexual sem os devidos cuidados. Mas graças a essas pílulas de estímulos que aumentam a circulação e, portanto, fazem haver a ereção, os mais velhos estão também correndo risco. Por quê? Primeiro, pela facilidade de encontrar parceiras, etc. Segundo, que o medicamento facilita. Para nós velhinhos, doutor, que conselho o senhor dá? A questão das infecções sexualmente transmissíveis na terceira idade cada vez é mais importante por vários fatores. Um deles você falou bem, né? As pílulas contra a impotência sexual, elas aumentaram bastante a atividade sexual na terceira idade, o que é muito bom, né? Porque sexo faz parte da saúde mental. Mas, obviamente, essas pessoas que estão já estão na 6ª, 7ª, 8ª década de vida não estão acostumadas a usar o preservativo. E nós tivemos há uma década atrás um aumento muito importante realmente do percentual de pessoas da terceira idade acometidas, mas agora vem caindo nesses últimos anos, porque a mudança de hábito e a conscientização entre as pessoas da terceira idade é muito maior do que com os jovens. Então, existem campanhas específicas, né, em relação à terceira idade, mas é uma realidade. Por exemplo, há uma semana atrás, no ambulatório que a gente coordena, chegou uma senhora de 83 anos que se infectou pelo HIV. Como é que aconteceu isso? Ela foi casada a vida toda, há 5 anos o marido dela faleceu, e ela, obviamente, foi curtir a vida, foi continuar a vida dela, né? A vida. E foi nesses bailão da terceira idade conhecer um jovem de 69 anos. Para ela era jovem, ela tinha 83. E ela me falou: doutor, você acha que eu, na minha idade, vou usar a camisinha? Porque eu perguntei para ela, né? A senhora acabou não se prevenindo, acabou se infectando pelo HIV. Você acha que na minha idade eu vou usar preservativo nessa altura da vida, né? Porque na época que ela começou a vida sexual dela, lá na década de 30, 40, não existia essas coisas. Era sífilis, mais nada. O outro, porém, é que ela não vai engravidar, obviamente, com 80 anos, né? E eu não vou imaginar que... Só viu vantagens no fim da conta, né? E acabou se infectando. Então, essa mensagem é muito importante. Não, como eu disse, né, AIDS não tem cara, não tem idade, não tem sexo. Pode acontecer com gay, com heterossexual, com negro, branco, rico, pobre. Para isso, é um exemplo de democracia, o vírus HIV. Doutor, eu vou pedir licença do senhor. Nós estamos conversando com o doutor Naimi, infectologista aqui do Hospital das Clínicas de Botucatu. Eu pedi licença do senhor, dar um intervalinho aqui para falar sobre os nossos patrocinadores, falar também sobre o tempo e temperatura.
Barbosa, que é dirigente lá do Hospital Dia... Ai, doutor, esqueci o nome. Não, Hospital Dia é um nome antigo, mas carinhosamente todo mundo ainda chama. O nome oficial agora é SAI de Infectologia Domingos Alves Meira. O SAI de Infectologia. E nós estamos tendo uma conversa aqui a respeito de uma coisa muito importante, e que a gente vai ficar exposto, além da grande barulheira, e a gente deve também se proteger no ouvido com equipamento aqui, com protetor auricular, porque o barulho é muito grande, muita gente pode ter até algumas convulsões dependendo do trio elétrico que estiver por perto. Mas estamos falando a respeito da saúde e doenças sexualmente transmissíveis. Doutor, ainda na questão do idoso, e considerando que a cidade de Botucatu é uma das, no Brasil, onde mais tem pessoas idosas e, consequentemente, vão se divertir. Daqui a pouco a gente vai falar lá do baile do BTC que vai acontecer nesse final de semana, outros bailes que acontecerão, os desfiles que Já comprei meu convite, hein? Ah, então. Ainda bem, doutor. Já ficou feliz aqui o Colense. A nossa população é grande. Eu fiquei muito, apesar da doença da dona aí, eu fiquei muito feliz em saber que aos 83 anos ela está vivendo, está curtindo a vida e mais, se protegendo, sabendo cuidar da vida. Aliás, as mulheres dão exemplo. Mas ainda na questão da terceira idade, o HIV, a AIDS, é uma coisa. É uma coisa, eu até acho que, apesar dela estar vulgarizada, ainda é difícil da gente pegar em determinadas situações. Mas as outras doenças sexualmente transmissíveis, elas estão aumentando. Sífilis, hepatite e outras coisas. Aí só camisinha mesmo, né? Assim, vamos só colocar de uma outra forma, Haroldo, para deixar muito claro, né? Não é que o risco é menor com HIV. O risco sempre existe. Eu vou fazer uma comparação com algo muito simples, né? Sabe aquela brincadeira, né? Aquela situação da roleta russa, né? Que é o que você tem lá no coldre do revólver 6 balas, né? Você coloca uma só e fica girando e dando tiro aleatório. HIV, vamos dizer assim, você colocou uma bala só no coldre. Então, a cada vez que você atira, você tem 1/6 de chance de ser atingido. Pode ser na primeira, pode ser na sexta, ou pode ser que não aconteça. Sífilis, por exemplo, que é uma situação mais importante que a gente está vendo aqui no Botucatu e todo o Brasil, né? É como se você colocasse 3, 4 balas. A chance é muito maior. Então, infelizmente, né, o que a gente vê nos idosos aqui em Botucatu e também no resto do Brasil, do estado de São Paulo, é que eles estão se infectando muito com sífilis porque é muito mais fácil. Não que não seja provável com HIV, é que é um pouquinho mais difícil por questões biológicas e tudo mais. Mas sífilis é muito fácil. Então, a gente está vivendo uma epidemia de sífilis que é mais importante que a de HIV, porque é mais fácil de pegar. Então, essa é a situação. E a camisinha, ela protege, obviamente, também contra a sífilis, né, se usada consistentemente. A parte boa da sífilis, se é que existe alguma boa nisso, né, é que ela tem um tratamento mais fácil, que é com a temida e dolorida benzetacil, né, nome comercial da penicilina benzatina, mas ela realmente tem uma cura mais fácil se identificada precocemente. Mas se não identificada, se não diagnosticada, ela pode levar a uma meningite, uma meningoencefalite grave, pode levar a óbito. Por isso a importância da testagem, né? Aí vem uma recomendação. O que fazer nesses casos, então? Todo mundo que já teve relação sexual deve fazer teste para HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis. É simples assim. Transou sem camisinha uma vez na vida, tem que fazer a testagem. Que aqui em Botucatu é oferecida ali no nosso centro de saúde escola. Lá tem um centro de testagem e aconselhamento. Temos também lá no site de infectologia e no Hospital das Clínicas. E nas unidades básicas de saúde isso também é fornecido. Não adianta ter medo, porque o medo vai levar a uma situação de não conhecimento, e esse diagnóstico, se prolongado, se não feito de forma precoce, leva à morte. Doutor, lá no ambulatório, eu tomo por mim, para que eu vá ao médico para curar uma renite, eu tenho que estar no fim do poço. Eu imagino que com essas doenças, às vezes o HIV demora tempo, eu não sei se ainda continua assim, mas demora tempo. A sífilis, eu nunca peguei, não sei quanto tempo demora a incubação. Mas o homem, ele procura mais vezes. Você deu um bom exemplo aí de que a mulher acabou levando o novinho dela lá para fazer o tratamento. O homem continua resistente ainda a esse tratamento, e às vezes eu acho até que é meio humilhante, meio humilhante para o ignorante
ao se apresentar nessa situação. É melhor assumir de vez que está doente e resolver a parada? Na verdade, né, primeira parte da pergunta, as mulheres, nesse quesito de preocupação com a saúde, elas dão show, né, porque elas, a mínima preocupação, já procuram um atendimento médico, e por isso o diagnóstico de HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis nas mulheres é muito mais precoce. A gente descobre a doença mais cedo, e por isso a mortalidade é muito menor nas mulheres do que em homens, porque elas se preocupam mais com a saúde, vão fazer os testes e vão procurar atendimento o mais rápido possível. Mas o importante é dizer o seguinte, todas essas quatro, eu chamo os quatro cavaleiros do apocalipse do sexo, né, que é HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis. Todas essas quatro doenças não têm manifestação clínica inicial. Elas passam assintomáticas, ou seja, elas são um perigo oculto. Elas duram, HIV, para você ter uma ideia, de 6 a 8 anos para dar o primeiro sintoma. Sífilis pode demorar 20, 30 anos para chegar naquela fase que eu falei da meningoencefalite. Hepatite B, hepatite C, 20, 30 anos para chegar na cirrose. Então você não vai ter absolutamente nada. Se você não for fazer o teste antes disso, por conta da sua exposição sexual, você vai perder esse diagnóstico e quando você descobrir vai ser tarde demais. Você vai precisar de um transplante de fígado, você vai estar com câncer de fígado, você vai estar com uma meningite, com uma encefalite grave, ou você vai morrer de AIDS. É simples assim. E não pode ter medo. Você falou humilhante, né? Ninguém deve se sentir pejorativamente implicado porque adquiriu uma infecção sexualmente transmissível. Faz parte da vida, sexo faz parte da vida. A Organização Mundial de Saúde preconiza que todo mundo deve ter uma vida sexual ativa, porque isso inclusive faz parte da boa saúde mental. Agora, você acabou se expondo, acabou transando sem camisinha, vamos ser responsáveis com isso, entendeu? É a mesma coisa que fazer a revisão do carro. A gente se expõe aí a buracos, a um monte de coisa. Tem que procurar, a determinado tempo, fazer uma checagem para ver o que aconteceu. Doutor, e esses medicamentos, depois que eu fiquei doente, eu digo me posicionando no óbvio que na situação de interlocução com o senhor. Eu fiquei doente. O custo é caro? Ou a gente recebe o medicamento de graça? Essas coisas, como é que é isso? Então, a gente costuma falar muito mal do Brasil, dos nossos governantes, né, que na verdade até merecem isso, mas para a parte de infecções sexualmente transmissíveis, o Brasil é exemplo mundial. Sempre foi desde o começo do enfrentamento da epidemia de HIV/AIDS e continua sendo. Então nós temos hoje em dia o tratamento universal e gratuito, desde sempre, para HIV. As melhores medicações contra o HIV estão disponíveis na rede pública. Nós aqui do SAI recebemos lotes semanalmente do Ministério da Saúde, de medicações, a mais famosa delas, né? Tenofovir, lamivudina e dolutegravir, é a medicação número 1 no mundo para HIV. Excelentes resultados, com pouquíssimos efeitos colaterais. Para você ter uma ideia, a pessoa vive... Hoje chega a pessoa no meu consultório, doutor, me infectei pelo HIV. Eu falei, fica tranquilo, deixa comigo. Eu vou te prescrever a medicação, você vai acompanhar, você vai viver o mesmo tanto que uma pessoa da tua idade sem HIV. 2 comprimidos por dia de manhã cedo, sem nenhum efeito colateral. Isso é muito bom. O que não pode ser levado a essa informação é banalizar o ponto. Bom, então tudo não precisa mais usar camisinha, porque se eu pegar AIDS tem tratamento. Não faz sentido, porque primeiro a pessoa vai ter que acompanhar pro resto da vida, vai ter que tomar remédio pro resto da vida. Tem alguns efeitos colaterais, não são tão importantes como no passado, mas tem algo em torno de 1 a 2% dos pacientes tem algum tipo de problema. Para hepatite B, hepatite C também o governo fornece medicação, que são muito boas. Para hepatite C a gente tem cura esterilizante, dá para dar alta para o paciente. E para sífilis, né, a benzetacil, que também é fornecida pelo Ministério da Saúde. E daí cura não transmite mais ou ela está sujeita a transmitir? Então vamos por partes, né? Tem 2 dessas doenças, das 4 aí do Cavaleiros do Apocalipse, que eu chamo, que tem cura esterilizante, ou seja, tratou, curou, acabou, posso dar alta, que é sífilis e hepatite C. Essas 2 eu consigo tratar com as medicações específicas, né? Sífilis a gente trata com a benzetacil, penicilina benzatina, na grande maioria dos casos, e hepatite C tem uma série de medicações que chegaram agora há 2 anos no Brasil, que o governo paga, custa 40, 50 mil reais, mas o governo paga e elimina a doença, eu dou alta para o meu paciente. Agora, HIV e hepatite B não tem cura, tem tratamento muito efetivo. A pessoa, como eu disse, vai ter a mesma expectativa de vida, uma qualidade de vida excelente, mas eu não posso dar alta. Funciona como se a pessoa tivesse diabetes ou pressão alta. São doenças para a vida toda. Ela continua transmitindo, então? Não transmite. Esse é um ponto positivo. Era isso que eu ia perguntar também. Por exemplo, eu tive uma relação
com uma pessoa, a camisinha estourou, o preservativo estourou. Eu peguei a doença ou não, seja em qualquer situação. Se a pessoa com HIV ou com hepatite B tiver em tratamento com aquele fator que a gente chama carga viral indetectável, que é a meta do sucesso, né? O indivíduo conseguiu eliminar o vírus do sangue. E por que não tem cura, como acontece na hepatite C e na sífilis? Porque o vírus do HIV, da hepatite B, ele fica escondido dentro da célula. Ele espera acabar a medicação para voltar para o sangue. O hepatite C e sífilis não faz isso, ele não consegue, vai embora de uma vez. Então, se a pessoa está tomando tratamento e está com a carga viral indetectável, a pessoa não transmite. Por isso, a ideia de vamos tratar todo mundo, porque a gente tem queda na transmissão. A gente viu isso em outros lugares. Na África, o tratamento universal reduziu drasticamente o número de infectados, o número de casos novos. Aqui no Brasil que a gente não está vendo isso, porque as pessoas estão se expondo muito. E aí cabe um comentário sincero, né, de que no Brasil funciona, tem vários fatores, né? Mas um deles, que a gente vê que é muito importante, nossa população, ela é muito dada a questão realmente da glamorização do sexo. A gente vê isso no carnaval, é o exemplo mais óbvio, né? Melhorou um pouco em termos de exposição da mulher, de mulheres nuas e tudo mais, mas existe uma coisa muito pesada no Brasil em relação a isso, sem fazer nenhum comentário moralista. Eu não sou moralista, mas isso é trabalhado realmente, a questão das letras de funk, que muitas vezes fazem até apologia ao estupro. Né? Nada contra funk, muito pelo contrário, eu gosto do ritmo, do estilo, mas às vezes o conteúdo, né, acaba fazendo apologia a sexo sem proteção, a estupro. Então isso tem que ser visto com cuidado, né? E não só o gênero de funk, mas às vezes a gente vê isso em letras de música country, de sertanejo. A questão não é o estilo, a questão é a mensagem que passa, né? A gente tem que ter cuidado, porque sexo é uma coisa fantástica, faz bem para a saúde, faz bem para a cabeça, mas tem que ser feito com responsabilidade. São 9h07. Você que está nos ouvindo, nós estamos falando com o Dr. Naim, infectologista, e se quiser participar, pode ser através do WhatsApp. 997611035. O WhatsApp da rádio é 997611035. Você pode acessar o WhatsApp e fazer a sua pergunta através do WhatsApp. Doutor, tem uma pergunta, uma pergunta assim, as chances de contrair o DST ou HIV também pode contrair por sexo oral, por exemplo, porque às vezes além da relação heterossexual, temos também as relações homossexuais, que podem também ser transmitidas, né, tanto o HIV como o DST. Então vamos categorizar, foi ótima a sua pergunta, Guilherme. Vamos colocar do menos perigoso para o mais perigoso. Eu vou ser muito sincero, né, sexo oral é de difícil transmissão do HIV. Já tem casos na literatura relatados, mas precisa, por exemplo, que haja uma lesão na boca da pessoa, uma ferida muito grande, como se fosse uma afta aberta. Precisa de muita coisa. Não que você deva fazer sexo oral sem preservativo, mas é realmente de baixa transmissão. Então, sexo oral, pênis, boca ou vagina-boca, é de baixa transmissão. Aí vem o sexo heterossexual, pênis-vagina. Para o homem que está inserindo o pênis na vagina, é de menor risco. Para a mulher que está recebendo sexo, é de grande risco. Porque a vagina é um órgão muito grande, se você esticar todo o epitélio, toda a mucosa da vagina, chega a 1 metro quadrado. É algo muito grande em termos de área, né? E fora que a ejaculação, a coisa do sêmen, então a mulher corre um risco muito grande. O homem um pouco menos, principalmente os homens não circuncisados, porque a infecção acontece sempre pelo prepúcio, que é aquela pele que tem entre a glande e o corpo. E finalmente, a modalidade de sexo de maior risco, seja homem com homem ou homem com mulher, é o sexo anal. Porque o sexo anal é pouco lubrificado, o ânus é um órgão extremamente irrigado, não só por sangue, mas também por vasos linfáticos, e aí todas as infecções sexualmente transmissíveis se aproveitam disso. A pessoa que está recebendo sexo anal é a pessoa que corre mais risco de adquirir DST. Bom, doutor, são 9h09, nós tivemos aí uma verdadeira aula em relação aos cuidados que a gente deve ter, quer seja no dia a dia, dentro do bloco, desfilando lá na Rafael Serra, cuidados com
conversar com pessoas desconhecidas muito próximas em relação a gotículas de saliva, beijos e outras coisas que desenvolvem algumas doenças, e também a questão já do vamos aos finalmente, que é a questão sexual. E também a questão de alimentação. Todos esses casos, em Botucatu região, caso a situação fuja do controle, a gente tem um porto seguro, então, aqui no SAI de Botucatu, do Hospital das Clínicas, né? Sim, nós estamos já há muito tempo, já organizamos toda essa rede de atenção, né, para exposição, pós-exposição sexual. Em dias de semana, nós estamos disponíveis no horário comercial lá no SAI de Infectologia Domingos Alves Meira, que fica na beira da rodovia Antônio Butignoli, que é essa rodovia que vem do bairro e vai até a Unesp, né? À esquerda nós temos ali o SAI de Infectologia, mas ele funciona no horário comercial. Então, durante o período noturno, durante feriados, final de semana, esse atendimento também é feito pela nossa equipe da Infectologia do Hospital das Clínicas. Nós vamos ter plantonistas todo o carnaval desde a partir de hoje à noite até quarta-feira de cinzas. Nós vamos ter a equipe da Infectologia à disposição, e para fazer a profilaxia pós-exposição, por livre demanda. Essa é uma situação em que o pronto-socorro do HC funciona por livre demanda, né? Exposição, pós-exposição sexual. A gente faz a profilaxia contra o HIV, faz as orientações em relação à hepatite B, hepatite C e sífilis. E recomendando, né, embora não seja muito uma área do senhor, mas bebida em excesso, consumo de drogas ilícitas não legalizadas até o momento, até mesmo consumo exagerado de cigarro, desses legais que existem por aí, acaba prejudicando. Quer dizer, carnaval, vamos se divertir, mas expondo à tentação, melhor dar um passo atrás, refletir e avaliar os riscos, né? A minha recomendação, né, eu sou uma pessoa que adora carnaval e sempre vou pra folia, gosto de pular o carnaval, é fazer as coisas com responsabilidade. Pensar antes de fazer as coisas e não deixar que as atitudes fujam do controle. Então beber com moderação, tomar cuidado com um tipo de... Não vamos ser moralistas aqui, se você for usar droga, cuidado com a quantidade, o que você está usando, você saber do que é, né? Tomar cuidado com as pessoas que te oferecem coisas que você não conhece, né? Tá tendo muita coisa de deixar a gente bobo, quando chama Boa Noite Cinderela, o equivalente. Não tomar, principalmente mulheres, né, que são mais vulneráveis, não tomar nada do copo de estranhos, beber muito líquido, muita água. Então vou tomar cerveja, lógico, carnaval, né? Mas a cada duas cervejas, ou um drink tipo vodka, whisky, coisas mais fortes, tomar um copo d'água, isso hidrata e você fica menos propenso a perder o controle das coisas, né? Então, na verdade, é fazer o uso recreativo dessas substâncias, né, com responsabilidade, para se evitar. Porque, na verdade, inclusive, quando você usa álcool em excesso, usa drogas ilícitas em excesso, você acaba se vulnerabilizando, inclusive, para as infecções sexualmente transmissíveis, porque o seu poder de decisão na hora de usar o preservativo vai ser mínimo. Doutor, eu agradeço a sua presença. Queria aqui de público deixar que eu acompanho o senhor no Facebook. Estou sentindo saudade das suas provocações aos alunos. Hoje lá no plantão chegou... o quiz do plantão. Eu adoro aquele negócio. Que faz tempo que eu não faço plantão de final de semana, ainda bem, mas semana que vem eu vou sábado eu estou de plantão e com certeza vai ter um de pós-carnaval. E eu gosto daquilo lá porque você interage com os alunos. É uma forma diferente de transmitir conhecimento, pegando as pessoas dentro do nível de conhecimento deles e estimulando eles a uma conversa coloquial como a gente está aqui. Eu acho que a gente aprende muito nisso e as suas aulas lá são divertidas. Olha, eu vou dizer uma coisa, isso é muito importante na minha visão, né? Eu tive um grande mestre que dizia, não sei se você chegou a conhecer, um médico chamado Abelardo Barbosa, sabe quem é? O Chacrinha. Ele era médico, sabia? Não. Na verdade ele fez medicina, exerceu pouco tempo. E depois ele já começou a vida na rádio, depois televisão e tudo mais. Mas... É melhor que trabalhar de médico. Mas ele tinha uma frase que para mim é fantástica, que eu uso muito, né? Quem não comunica, se estrumbica. Ou seja, o médico, para quem... Eu fico perguntando, né? Lá na Unesp, nós somos em 200, 300 docentes. Temos um conhecimento, assim, absurdo, cada um individualmente. O que adianta eu ter estudado 6 anos de medicina, feito residência, feito mestrado, feito doutorado, viajar o mundo inteiro
se eu não compartilho a minha informação. Então, na verdade, esses canais que eu tenho, né, e aí fica o convite para os ouvintes me seguirem no Facebook, é só colocar meu nome, Alexandre Naime Barbosa, vai ter lá meu perfil profissional. Tem um site também que é o drbarbosa.org, drbarbosa.org. Ali você faz um acúmulo das suas entrevistas. É um repositório de tudo que acontece, tanto em termos científicos quanto em termos de mídia. Tem o canal no YouTube também. E a ideia é essa, né? Quanto mais a gente fornece informação, na verdade, informação em saúde é a maior arma que você tem contra as doenças. Eu achei que você ia falar daquela atriz da Globo, uma loira muito bonita, que sempre aparece na época do carnaval, que diz que ela passou, ela é do ABC, ela passou em medicina aqui, mas como o pai não tinha como sustentá-la aqui em Botucatu, ela virou atriz. Está numa novela. É a Karina Bach. Não, será que ela não era a Karina Bach, era uma outra. É uma loira, a Karina Bach é aqui da região, Samuel, né? mas é uma lá do ABC, eu não vou lembrar o nome dela. Estava numa dessas novelas aí da Globo, eu não acompanho, mas eu li a reportagem, ela dizendo que, contando esse detalhe, acho que foi aquele programa que passa de sábado no Serginho Groisman, Altas Horas. E aí ela estava dizendo que ela passou. Ela aparentemente, então, além de bonita, ela é uma mulher muito inteligente. Passou aqui no vestibular de medicina em Botucatu, que é um dos mais concorridos do Brasil, mas não havia condições do pai dela fazer o sustentá-la aqui na cidade. Ellen Rocha. A Ellen Rocha. Já viu, doutor? Algumas vezes. Obrigado, doutor, eu não vou complicar a sua vida. Eu agradeço a sua presença aqui e um bom dia para o senhor. Foi um prazer estar discutindo com vocês. Acho que a missão da rádio é essa mesma, informar de forma na linguagem dos ouvintes, né? E fico à disposição sempre que for para colaborar. Nós agradecemos. Obrigado, doutor.